Muito boa tarde, eu sou a Maria. Eu sou o Miguel. E hoje estamos aqui com o Ricardo Neves, Country Manager na empresa Fit4Me e fundador da empresa Help Business Solution Partners. Seja bem-vindo ao Magazine Atlântico. O amável convite para falar de um tema que me é tão apaixonante e pronto, espero poder partilhar aqui algumas coisas convosco. Pode explicar-nos em que consiste o seu trabalho? Quando se gosta do que se faz, não é trabalho, é algo e é muito gratificante. Eu trabalho de facto numa empresa chamada Fit4Me e é uma empresa que muitas vezes é confundida na área do fitness, Fit4Me, mas não, de facto não somos uma cadeia de ginásios, mas ajudamos as pessoas a ficarem mais saudáveis. De que maneira? Na Fit4Me nós produzimos suplementos nutricionais para doentes muito obesos, que são aqueles doentes que têm uma obesidade tão extrema que a única forma de perder peso é fazer uma cirurgia de obesidade, que já devem ter ouvido falar. É uma cirurgia em que se faz uma intervenção ao nível do estômago e do intestino delgado e que estas pessoas ficam, de facto, desta forma, não conseguem comer como comiam anteriormente e são forçadas a perder peso. O reverso da medalha é que vão ingerir menos alimentos, menos nutrientes e menos vitaminas e minerais. E, portanto, e precisam destas vitaminas e minerais para ter uma vida saudável. Então, é aí que nós entramos. E nós, como empresa, desenvolvemos formas específicas desses vitaminas e minerais que essas pessoas precisam para ser saudáveis. E acompanhamos, nós já estamos há 8 anos em Portugal e já doemos connosco desde essa altura e podemos assistir, de facto, a pessoa, de facto, a perder o seu peso, a tomar os nossos suplementos e hoje em dia a ter uma vida perfeitamente saudável com o seu peso normal. Portanto, é muito gratificante poder acompanhar estas pessoas a passarem a ter, de facto, uma vida saudável. O que é obesidade? A obesidade. Para compreender um bocadinho a obesidade, vou ter que falar um bocadinho quais são, não as causas, mas qual o mecanismo da obesidade. Vocês já devem ter falado nas vossas aulas que, de facto, nós temos um balanço energético diário. Portanto, nós temos as calorias que ingerimos diariamente na nossa alimentação, temos a nossa alimentação, e as calorias que gastamos para manter as nossas funções vitais, para manter a nossa atividade física, e portanto, tem que haver um balanço. E esse balanço deve ser neutro, ou seja, as calorias que ingerimos devem ser iguais àquelas que nós gastamos, que são mais ou menos 2.200 quilocalorias por dia. O que se passa é que, quando esse balanço é normal, nós não aumentamos de peso. Numa situação extrema, que acontece infelizmente muito pouco agora, que é quando as pessoas de facto ingerem menos calorias do que de facto necessitam. E aí são pessoas que de facto têm necessidades, passam alguma fome, e aí vão perder peso, porque o organismo vai buscar essa energia às reservas, à gordura e depois à massa muscular e perdem peso. É uma situação que, felizmente, hoje em dia já não é tão corrente. Depois temos a situação extrema, que é a situação mais preocupante a nível atual, que é a situação em que, de facto, as pessoas ingerem muitos alimentos e de má qualidade e não os gastam. E é essa desregulação do balanço que motiva, de facto, o aparecimento da obesidade. A obesidade, objetivamente, pode ser medida através de uma forma, que já devem ter ouvido falar, que se chama-se o índice de massa corporal, que é uma relação entre o nosso peso e a altura. É uma forma muito simples, que é uma forma que divide a altura em centímetros pelo o quadrado do nosso peso, o peso ao quadrado em quilogramas, e dá um quociente, um valor. Então é muito simples, é fácil de vocês reterem. Se esse valor, o quociente, for entre 18 e 25, a pessoa tem um peso normal. Se for inferior a 18, tem um peso abaixo, é subnutrida. E o problema acontece a partir dos 25. Dos 25 aos 30, a pessoa não é obesa ainda, tem excesso de peso, não é? Mas já corre o risco de começar a desenvolver algumas doenças associadas à obesidade, e a partir dos 30, sim, declaradamente a pessoa está objetivamente com a obesidade. E tem que ser feitas intervenções a nível de nutrição, a nível médico, para poder corrigir essa situação. Portanto, é isto que é a obesidade. Acha que é das doenças com mais impacto em Portugal? A obesidade por si só não é uma doença. A obesidade, o que acontece é que ela de facto é um estado do indivíduo com excesso ou muito excesso de peso que vai conduzir a uma série de doenças associadas que se chamam comorbidades. Normalmente a obesidade desenvolve uma série de doenças em cascata. As mais correntes são as doenças do foro cardiovascular, o infarto miocárdio, o AVC, o acidente vascular cerebral, a diabetes mellitus, a hipertensão arterial, bem, por aí fora, uma série de doenças associadas. São essas doenças, de facto, que são um peso para o indivíduo, para a pessoa em si,
que é doente, e para a sociedade, para os sistemas de saúde, porque estas pessoas que de facto precisam de ser tratadas têm que tomar medicamentos, têm que tomar hipertensores, insulina, etc. Têm que ter consultas recorrentes aos hospitais, têm problemas que têm que muitas vezes ir às urgências e de facto são um peso muito grande para a sociedade, além de terem problemas depois na sua vida, terem que faltar ao trabalho. A obesidade em si e as doenças que ela causa são de facto um verdadeiro problema, e só para ter ideia do impacto, por exemplo, as principais doenças da obesidade são as doenças do foro cardiovascular, são a principal causa de morte em Portugal. 25% das mortes que existem por ano em Portugal são provocadas por infartos de miocárdio, por acidente vascular cerebral. Como podem ver, isto tem um impacto muito, muito negativo, e estas pessoas, de facto, com obesidade, como têm estas doenças associadas, têm também, infelizmente, uma esperança de vida muito inferior às pessoas saudáveis. Vivem menos 15 a 20 anos que qualquer pessoa, enquanto hoje em dia a esperança de vida em Portugal é à volta dos 80, 85 anos, estas pessoas muitas vezes não chegam aos 60 anos. E, de facto, é um verdadeiro problema, e é a verdadeira pandemia do século XXI. Não foi o Covid, foi grave, mas isto é realmente grave. Quais são as causas da obesidade? As causas da obesidade estão, de facto, associadas àquilo que falámos, ao balanço energético. Por um lado, o que causa a obesidade é as pessoas comerem demais, em quantidade e em qualidade, em má qualidade. Portanto, ingerirem mais das tais 2.200 calorias diárias, e, sobretudo, a má qualidade, que está muito associada aos dias de hoje à fast food. Houve um grande incremento da fast food nos últimos anos, e a fast food tem tudo o que é mau. São alimentos processados, são os hidratos de carbono, são os açúcares, as bebidas açucaradas, as gorduras saturadas. Tudo isto, de facto, tem uma carga muito nociva sobre o nosso organismo. E isto é uma das causas. Outra causa, por outro lado, que tem a ver com o consumo dessa energia. A vida tornou-se muito sedentária. Tem a ver, é a consequência do desenvolvimento tecnológico. De facto, a humanidade desenvolveu-se muito. Nós, de facto, hoje em dia, temos de fazer muito pouco exercício. Vocês vêm para a escola de carros, nós vamos para o trabalho de carro, passamos grande parte do tempo sentados no trabalho ao computador, a fazer telefonemas, a reuniões, e não andamos quase nada, andamos de elevador, não subimos escadas. Hoje em dia, e depois os carros hoje em dia, mudanças automáticas, carrega-se um botão para fechar o porta-bagagens. Eu, no outro dia, tive uma conferência muito interessante ligada ao digital, o impacto na saúde, e chegou a este extremo. Quem desenvolve aplicações para os telemóveis, as apps, o objetivo deles é o máximo de prazer com o mínimo de esforço. É assim que eles concebem uma aplicação, objetivo. E então, hoje em dia, o tema é onde é que colocar os ícones das aplicações para que o utilizador não tenha que mexer quase a polegar para não fazer esforço. Vocês veem onde é que isto está a chegar. E é, de facto, esta situação que está a provocar, estamos a criar, de facto, um mundo de obesos, porque as pessoas, de facto, estão a ficar com excesso de peso e aumentar devido a estas consequências. Má alimentação, em muita quantidade, e, por outro lado, falta de exercício físico. É isso que são as grandes duas causas da obesidade. O que preocupa mais, obesidade infantil ou adulta? Elas são, de facto, muito preocupantes, mas eu passo que, subjetivamente ou emocionalmente, claro que a infantil me preocupa muito mais, porque, de facto, quando vemos crianças e adolescentes já obesos, que os há, infelizmente, já com uma criança, um adolescente de 12 anos com hipertensão, com diabetes, esta adolescente ou criança está a ter uma doença de uma forma muito precoce, e isto vai ter, de facto, um impacto muito negativo na sua vida. Ela vai ter uma esperança de vida inferior ao que podia ter, vai ter uma vida sem qualidade, e isto é, de facto, muito preocupante, e tem que haver uma intervenção muito rápida para evitar estas situações que são cada vez mais frequentes. E sabe dizer-nos quais são os países que apresentam mais casos de obesidade? Antes de falar disso, eu queria-vos dar uma ideia dos números a nível mundial. Atualmente, são números de 2022 da Organização Mundial de Saúde, existem 1 bilhão, isto é uma linguagem mais americana, 1.000 milhões de pessoas no mundo que são obesas. Tem, de facto, está o IMC acima de 30, que são declaradamente obesas, que são doentes, de facto, têm doenças associadas. E mais preocupante, 38%, 380 mil dessas pessoas são crianças e adolescentes. Isso é que é, de facto, ainda mais preocupante. E tem que haver uma intervenção. Agora eu ia fazer a pergunta, na vossa opinião ou na vosso palpite, qual acham que é o país do mundo que tem mais obesidade? Mais incidência de obesidade? Penso que os Estados Unidos. Eu acho que os Estados Unidos ou algum outro país da América. A Maria esteve mais perto. Os Estados Unidos, de facto, foram o país com maior índice de obesidade até o ano passado, com 32% da população americana tem obesidade, mas, infelizmente, o ano passado foram suplantados por outro país americano, o México.
que tem mais 1%, 33%, pensa-se que tem muito a ver, obviamente, com a alimentação. Vocês todos já foram, com certeza, a restaurantes mexicanos e é, de facto, não é uma comida saudável, não é? Cheia de hidratos e gorduras e açúcar, e tem a ver, provavelmente, com uma melhoria das condições de vida. No México as pessoas também começaram a consumir mais, mas a consumir a comida que de facto não é boa. E infelizmente é o país do mundo atualmente que tem mais obesidade. Até um terço, imaginem, um terço da população mexicana é obesa, de facto é um problema muito grave. Na Europa, a Turquia está à frente com 32%, é um país também muito obeso. Portugal não estamos assim tão mal, mas não estamos bem, 22% da população portuguesa obesa, já para não falarmos se formos ao excesso de peso. Se for excesso de peso, as pessoas não são obesas, mas já têm excesso, vamos para cima de 50%, o que é muito grave. Mas de facto não estamos mal, mas podemos estar melhor, obviamente, podemos estar melhor. E pode explicar-nos a relação entre as plataformas digitais e a obesidade? Tem muito a ver com o sedentarismo. E houve uma pandemia que tivemos, infelizmente, há poucos anos, que foi a pandemia do Covid, veio dar essa noção. De facto, as pessoas, estando restringidas ao seu domicílio, ao casa, estavam muito mais em contacto e utilizavam mais as plataformas digitais, os computadores, os telemóveis, e de facto notou-se e houve uma relação, e os estudos indicam que durante esse período houve um aumento de facto das pessoas com excesso de peso e da obesidade, e nomeadamente na obesidade infantil e crianças. Houve esse aumento. E tem a ver com isso, de facto, promovem. Nós, de facto, em vez de estarmos a passear no parque, a jogar com os amigos de futebol, etc., estamos muitas vezes, até se calhar tentamos a comunicar e a jogar jogos entre nós, entre vocês estão a comunicar, mas de facto estão sentados, não estão a fazer exercício. E é de facto esse o problema das plataformas digitais. Elas não são más, têm algumas coisas positivas. Eu digo que se calhar o mais negativo das plataformas digitais é de facto o aumento do sedentarismo, a pessoa de facto não praticar e não estar ao ar livre e estar fechada em espaços fechados. É do conhecimento de todos que ter uma alimentação saudável e variada ajuda a controlar a obesidade. Ao que corresponde para si uma alimentação saudável a nível escolar? Bem, para mim, estão nas diretrizes a nível da Organização Mundial de Saúde. Portanto, nós temos, de facto, culturalmente, nós temos uma herança muito forte, que é a nossa dieta mediterrânica, que é, como vocês já viram isso nas aulas, que é uma dieta considerada ainda hoje das dietas mais saudáveis, de facto com não muita proteína, com muitas leguminosas, com muitos vegetais, com fruta. E essa dieta, de facto, é considerada para a nossa cultura a mais saudável, que infelizmente está-se a perder muito por causa da fast food. Essa, de facto, agora, nas escolas, que era essa a questão, nos últimos anos, nos últimos 15 anos, diria, houve uma melhoria muito grande das alimentos escolares, das dietas praticadas nas escolas. O Ministério da Saúde da Educação, aliás, teve um papel muito importante, lançando diretrizes, aconselhando as escolas a fazer alimentos saudáveis, a criar alimentos saudáveis. Eu lembro-me, já não sou novo, no meu tempo as dietas eram muito más, comíamos, eu lembro-me que era rara a semana que não havia salsichas e batatas fritas, e ovos estrelados e sobremesas açucaradas. Portanto, as dietas, de facto, hoje em dia, vocês sabem, são dietas saudáveis, tem isso tem muito a ver com o esforço que houve por parte do Ministério da Educação para promover essas dietas. Inclusive há uma medida de 2021, se não estou em erro, do Ministério da Educação, em que até um despacho que proíbe que nas escolas públicas não sejam possíveis vender alimentos que não sejam saudáveis. Hoje em dia não são, portanto, as bebidas açucaradas, os alimentos fritos, tudo o que é salgado, os doces, tudo isso, sabem que hoje em dia não é permitido. É uma forma um bocadinho mais agressiva. Eu sou mais a favor da educação e não da proibição, mas de facto tem efeitos. Há um exemplo, sim, mas posso falar isso mais tarde para não me estender mais. E o que acha que deveríamos fazer para controlar a obesidade? Vocês já nas vossas aulas já tiveram várias vezes em várias cadeiras noções sobre a dieta mediterrânica, sobre a quantidade e a qualidade da comida que devemos consumir. Há um exemplo muito interessante que demonstra que estas medidas de educação de facto funcionam muito bem. Nós em 2010, já foi há alguns anos, os Açores, o arquipélago dos Açores, eram a região, não era do país, da Europa, que tinha maior excesso de peso infantil. Não era obesidade, mas excesso de peso. 40% das crianças açorianas tinham excesso de peso. Isto era uma situação perfeitamente anómala
Primeiro foi-se perceber as causas, pensa-se que terá a ver com o facto que os Açores eram hoje ainda não, mas há uns anos atrás era uma região muito pobre e os pais dessas crianças tinham passado fome, mesmo, e com medo que os seus filhos tivessem passado as mesmas dificuldades, muito comer dava, não era por mal, mas só queriam que os filhos não tivessem fome. E então os filhos, de facto, ficaram com excesso de peso. E então o que é que se fez? Um programa integrado a nível das ilhas, com o Ministério da Educação, com o Ministério da Saúde, em que nas escolas, muita educação às crianças, elas perceberem como é que deviam fazer para de facto, terem uma vida mais saudável. E, por outro lado, os centros de saúde educavam os pais dessas crianças também, para que também não é suficiente só ter uma alimentação saudável na escola, mas se for para casa à noite e comer um bife de 300 gramas e batatas fritas não vai ajudar nada. E, portanto, os centros de saúde interviram com os pais a educar, a sensibilizar como é que eles podiam ter uma alimentação saudável em casa. E só para terem uma ideia como isto resulta, em 3 anos apenas, os Açores conseguiu reduzir o excesso de peso nas crianças de 40% para 22%, em apenas 3 anos. Portanto, as medidas funcionam, é preciso haver vontade e implementá-las, porque de facto elas funcionam desde que sejam praticadas. Por último, mas não menos importante, como é que a obesidade pode afetar a saúde mental? Isso foi, eu não referi isso, do espectro de doenças associadas à obesidade, a depressão, a doença mental ou alteração, e a depressão em particular é de facto uma doença infelizmente associada à obesidade. Porquê? Um grande obeso, uma pessoa com muita obesidade, é estigmatizada pela sociedade, não é? Tende a isolar-se, ficam muitas vezes em casa, tendem a não querer sair de casa, e esse isolamento conduz muitas vezes a situações de depressão e depressão extrema. Há um filme muito recente, eu penso que é deste ano, que até ganhou um Oscar para o melhor ator, que é o Duelo, em que ilustra, é um retrato de facto de um obeso mórbido que está isolado em casa e que tem todos os problemas físicos associados, problemas de doenças associadas, como também afeta a sua doença mental. É um filme que mostra bem isso, mas é de facto preocupante e de facto, tal como os números da diabetes e das doenças cardiovasculares têm aumentado no mundo associadas à obesidade, também hoje em dia a depressão começa a ser um problema de saúde pública bastante grave e muito associado a esta situação da obesidade. Obrigado pela sua disponibilidade e por nos esclarecer algumas dúvidas sobre este tema. Até à próxima. A mensagem, e queria-vos deixar aqui a mensagem final. Espero que tenha-vos passado a mensagem, que vocês sejam um pouco os embaixadores da luta e da prevenção aqui no Colégio Atlântico para o excesso de peso e da obesidade, e sensibilizar os vossos colegas para este problema que é muito grave, de facto, e que, a meu ver, pessoalmente, a par das mudanças climáticas, é o segundo maior problema que a humanidade tem hoje em dia em mãos. Tá bom. Obrigado pelo convite. E foi mais uma entrevista aqui no Magazine Atlântico. Esperamos que tenham gostado. Até à próxima.